Olá, bom dia. Hoje é uma terça-feira, 11 de outubro de 2022. São 6h15 da manhã. Santo, vamos lá, né? Vamos lá. Puxa, o divino me disse, feliz. Vamos que vamos. Não foi bem a palavra vamos que ele esteve a usar. Com o divino não tem assim uma palavra certa. A linguagem dele é uma linguagem muito particular. Puxa vida, não dá para você de fato buscar, sim, uma única palavra. Não dá para você buscar uma única palavra naquele universo particular. Lá você vai encontrar todo o contexto que você vai precisar para um texto formar e toda uma montanha de palavras você poder usar. Bem verdade que Deus sempre diz que a gente pode mesmo assim. Santo, a gente pode economizar. Sim. A gente pode usar, sim, a nossa sabedoria de cunho particular e a gente poder desfrutar, sim, do lado B e do lado A. Sim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso o divino também costuma sempre me mostrar. Ele sempre sabe avançar quando ele diz que é para eu recuar. Poxa vida, nesses momentos eu compreendo mesmo a importância, sim, do jogo escolar. Aquele jogo que a gente gostaria sempre de ganhar. Coloca uma corda aqui, outra corda acolá. E se você conseguir puxar para o obstáculo você derrubar, com toda certeza você vai saber exatamente onde a força está. Essa é uma questão de cunho bem peculiar. Porque nem sempre o mais forte pode nos ajudar. E a difícil tarefa da gente olhar e saber que naquele dia fulano está disposto a trabalhar duro para na corda segurar e ser o cabeça do lugar. Também há aquela questão que é preciso considerar quem vai ficar no início da brincadeira, quem vai aguentar no meio, sustentar, e aquele que tem que ficar ali no fundo. Esse, com toda certeza, vai se arrombar se os demais não buscarem mesmo, ao menos sustentar as pernas no lugar, para ele não ser pedra. Sim, pedra. E todo mundo resolver sobre ele. Puxa vida, uma montanha de menino ali se formar. Essa é a questão, sim, de cunho particular. É a gente saber usar o olhar. Por isso, a gente que costuma se destacar. Porque essa gente sabe usar o olhar. Na hora de apontar, é você que vai entrar, é você que vai a corda sustentar, e é você que vai falar para cada um.
respirar devagar, para assim a força sustentar. Onde tudo isso iria me levar? Poxa vida, nos jogos? Nos jogos de infância do lugar. O divino me disse para eu pular, sem pegar um saco e conseguir de fato pular, até alcançar a importância de ser sapo no lugar, sem menosprezar a humanidade que Deus esteve a criar. E eu fui essa tarefa a realizar. Eu pulava aqui, pulava acolá, pulava aqui, pulava acolá. E de repente eu vi um menino chegar. Ele parecia mesmo não gostar. Sim, parecia não gostar. Era tanto pulo que eu tinha que dar que o menino resolveu de mim se aproximar. Ele então me disse: penso que você vai cansar, porque o tempo todo vestindo uma roupa de saco e pulando para cá e para colar, penso que é um desgaste muito grande para o corpo aguentar. Você estará a se equivocar. Não é desse jeito que o pensamento de Deus você vai alcançar. Eu disse para o menino: puxa vida, penso que cada um tem um próprio jeito particular do pensamento de Deus alcançar. E quem esteve a me recomendar essa brincadeira, eu realizar, e da forma que eu desejar, até eu me esgotar, se assim eu precisar, foi quem o tempo todo esteve a falar das particularidades. Ou seja, ele disse que cada um pegue sua cruz, coloque aqui, ó, nos seus ombrinhos e vá carregar, que ele não ia carregar pedra para ninguém, em morro, ó, descansar. O menino então me disse: eu não acredito que você esteve a falar com alguém que esteve nesse lugar e deixou esse pensamento por lá. Eu disse para o menino: se você comigo aceitar brincar, você vai ver. Você vai ver que eu posso conquistar o mundo que ele esteve a enxergar. Agora, se você ficar colocando obstáculo aqui, obstáculo acolá, querendo ser grande no lugar, nem eu vou conseguir trabalhar, sim, porque o tempo todo eu vou ter que voltar, sim. Eu não vou conseguir, de fato, labutar, sabendo que você parado aqui está. E eu não vou poder caminhar, abrir porta, se você não me acompanhar. Eu vou ser obrigada a ficar blá, 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 tá. Tá vendo montanha? A montanha que está naquele lugar foi esse mesmo que esteve a me falar que aquela montanha eu estive a conquistar. Portanto, o meu mundo está lá, naquele lugar. Olha, se você insiste mesmo em granificar, puxa vida, eu compreendi naquele momento a importância de estar aqui. Sim, já que o menino resolveu, de fato, admitir, eu vou ter que, de fato, me diminuir. Nós dois temos que sair daqui. Puxa vida, daquele dia em diante eu aprendi mesmo uma grande lição. Não dá para a gente discutir com quem não quer, não conosco interagir.
Não dá para você chegar e o tempo todo enviar pensamento para quem não quer de fato abrir. Se importa para o pensamento encontrar. Mas o divino, ele tinha razão. É 100% sempre de razão. Se eu conseguisse conquistar o coração, com certeza o menino não fecharia a porta, não. Ele não fechou, não. O menino não fechou a porta, não. Olha, eu fico mesmo a pensar no quão o divino sabe mesmo me enxergar e me dar a possibilidade de eu mesma conquistar, sim, aquilo que eu desejar. Porque a montanha estava lá. Pertencia, é verdade, àquele lugar. E ainda que eu não fosse de lá, lá eu estive a morar. Portanto, eu estive a me apegar, eu estive a me identificar. E se eu pude, de fato, estar lá, criar uma identidade ao ponto de me eternizar, por que eu não poderia, porta, sim, porta encontrar e poder toda uma biografia descortinar? Ao ponto de João Batista aceitar, comigo estar, e uma longa temporada, a gente desfrutar, sim, da criancinha que qualquer um pode encontrar no altar, sim, da pedra angular. Não poderia haver melhor lugar. A questão é a gente saber a hora de avançar e a hora de recuar. Porque nem sempre o adulto vai querer avançar, sim, para o obstáculo derrubar. Mas quando a gente é criança, a gente não tem medo da corda puxar. A gente não tem medo de convidar, vem você, eu estou cansado. E a outra criança chegar e pegar, e o jogo não terminar, você vai trocando. O divino, ele me deu essa possibilidade fantástica. Sim, se eu pude enxergar eu e mais duas no lugar, e poder de fato esse jogo jogar, convidando quem era dois, eu pude chegar, sim, no discernimento que o divino sempre esteve a me dar. Olha, quando a gente sabe mesmo enxergar a vida que Deus esteve a criar, todas as possibilidades a gente vai encontrar. Você sabe ser Cássia no lugar. Isso você sempre soube realizar. E se você o tempo todo soube ser Cássia, guardando as duas no mesmo lugar, por que uma só? Não se formar? Por que não ser raiz, tronco? É verdade. Por que não ser raiz, tronco e membro? Eu podia mesmo isso realizar. Só precisava de um único detalhe. Sim, compreender que eu poderia entrar no mundo que o profeta Elias esteve a dominar, com ele está, ser criancinha naquele lugar, para a minha vida ali enraizar. Poxa vida. Isso o divino sempre esteve a enxergar. A questão é que
o divino nunca quis que eu viesse a me machucar da forma como eu estive, é verdade. Ele sempre me dizia que era preciso ir devagar. Se bem que ele sempre soube que devagar não é o nome que eu costumo de fato usar para a obra de Deus eu realizar. Mas o divino, ele tem algo de cunho assim muito, muito, muito particular. É ele saber chegar, é ele saber se antecipar, é ele saber lhe falar das coisas que você pode alcançar, independente do jeito que você vai realizar. Ele sabia que a montanha eu iria conquistar, que eu iria mesmo me enraizar. Ele sabia que essa era a verdade que iria me levar ao tronco que era muito difícil lidar. Por isso ele sempre esteve a me falar para eu devagar, para eu me acostumar com a montanha e por algum tempo lá ficar, para quando eu saísse de lá, eu pudesse enxergar o tronco com as propriedades que ali eu estive a herdar. Isso esteve a se dar, é verdade, exatamente da maneira como ele sempre esteve a me falar. A raiz será capaz de sustentar o tronco que você não consegue muitas vezes lidar e é preciso se retirar. Essa é uma vitória. Sim, vitória com H. Essa é uma vitória com H. E por que essa é uma vitória com H? Sim, porque a regra de três, eu aceitei vivenciar. Sempre, sempre, sempre como o divino esteve a me falar. É preciso, de fato, o espelho usar. Sobre as águas, você precisa caminhar, antes mesmo de mergulhar, para a sua raiz você encontrar. E não deixar ninguém lhe tirar todo o passado que você esteve, de fato, a vivenciar. Como força bruta. Puxa vida, o divino tinha razão. A raiz era essa força bruta, mesmo, poderosa, capaz de realizar qualquer coisa que ela viesse a desejar. O divino me dizia que ser força bruta era algo muito, 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 muito espetacular. Mas para ser algo que eu pudesse mesmo aceitar, eu tinha que lapidar. Não bastava ser força bruta, eu tinha que lapidar a força para a raiz eu sustentar e poder tronco virar. Compreendi a importância da gente saber trocar. Porque a raiz era a força bruta, eu tinha que lapidar, o tronco sustentar. E o tronco teria que ter a responsabilidade de buscar alimento suficiente para a raiz caminhar, ser forte no lugar. E galho virar. Puxa vida, finalmente eu consegui aquele jogo ganhar. Cabeça, tronco e membros, numa corda a segurar. E uma montanha de gente querendo me derrubar. E quando eu vi João Batista chegar, sendo dois, naquele lugar,
Eu logo disse, puxa vida, olha, eu vou ter que essa corda soltar. Não, eu vou ter que esse jogo deixar. É muito mais interessante eu com João Batista estar de que ficar nesse jogo de puxa aqui, puxa acolá. Se eu posso ser raiz, tronco, galhos, cabeça, tronco e membro no lugar. Poxa vida, qual a importância mesmo de não desfrutar de companhia? De uma companhia tão espetacular como aquela que eu estava a enxergar. O profeta espetacular. Essa é uma particularidade, sim, que eu estive a conquistar. Com o divino. Deixar alguma coisa no lugar não significa abandonar. Finalmente, o peso. Não, o peso das minhas costas eu estive a tirar. A mochilinha estava lá. Foi a minha ossada. Poxa vida, olha que coisa maravilhosa. Eu achava difícil carregar aquela mochilinha aqui. Muitas vezes eu preferia ficar feito raiz, fincada naquele lugar. Achava que aquela mochilinha sempre iria me derrubar. Que aqueles miseráveis jamais iriam mesmo me deixar. Na verdade, eu não estava a errar, não. Eles nunca iriam me deixar sossegar. O divino também sempre esteve a enxergar dessa forma. Eles não vão desistir de lhe tomar o bem mais precioso que eu estive a lhe dar. Eles sabem. Ele sabe que isso é força viva, que você sempre vai se lembrar do que se passou naquele lugar. E você não vai renunciar. É aquela mochilinha eu pude carregar. Eu pude compreender que eu deixei sim o tronco naquele lugar. É verdade. Mas não foi por uma questão de abandonar. Eu só não conseguia, de fato, lidar com tudo aquilo que os infames costumavam realizar. Para de mim, a força viva tirar. Mas quando eu fui mesmo com João Batista estar, sendo ele o Elias do lugar, eu pude compreender que em Deus eu sempre estive a confiar. E deixei a vida de Cássia lá, naquele lugar. Eu nem mesma estive a me preocupar. Nunca me preocupei. E fui estar 100% com João Batista. E olha que os infames estavam a se multiplicar. Parecia praga. Cada hora chegava um para blá, 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 tererê, 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 tererê. E eu tinha que escutar. O divino sempre me disse, a gente não vai desconsiderar. Siga amando. Não é fácil você seguir amando quando você sabe que tem o tempo todo gente lhe maltratando. A carne esteve, de fato, muitas vezes fraquejando. Muitas vezes eu estive desmaiando. Mas o divino estava lá. Ele sempre esteve a me falar. Você precisa o corpo administrar. Se você sentir mesmo, que a fraqueza vai lhe derrubar, não importa o que você estiver a realizar, você vai sentar. E se puder, você procure mesmo deitar, para você não se machucar. Eu
Sempre, 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 sempre tive que com isso lidar. Eu compreendi que eu não podia mesmo vacilar. Que eu não poderia ficar ali fazendo coisas, sim, que eu gostava de realizar em pé. Eu poderia mesmo desmaiar. Eles insistiam mesmo em me tirar o ar. Eu aprendi a cozinhar sentada. Quando era uma coisa que eu precisava de ficar ali, sentada, mexendo, 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 mexendo. Mas eu não deixei de realizar essas coisas básicas, não. Eu continuei fazendo aquilo que eu sempre estive a gostar. Eu só tinha que muito cuidado tomar. Muito cuidado. Aprendi a lidar com a fraqueza. Mas eu jamais me acostumei a apanhar. Não. Eu me acostumei a lidar com a dor. É verdade. Passei até a não me importar. Isso é cruel de se falar. Mas eu não podia mais me importar, não. Eu tinha filhos. Eu tinha filhos para criar. Eu tinha uma família para cuidar. Eu não podia todos os dias me lamentar. Porque eu senti tanta falta de ar que eu tive mesmo que na mesa da cozinha sentar e a consciência largar lá. Até, de fato, me recuperar. Eu não tinha mesmo porquê disso o tempo todo falar. Eu não tinha que essa preocupação levar. Os meus filhos precisavam a vida levar. A minha família precisava de se sustentar com os 4 pés que o tampo tinha que carregar. Mas eu compreendi que o divino sempre foi o pé que o tampo esteve a sustentar o tempo todo. E isso eu sempre estive a enxergar. Sempre e sempre e sempre. Difícil mesmo foi sair daquele lugar. Aprender a lidar com o ambiente. Fora daquele que eu estava o tempo todo a enxergar. Isso foi muito difícil. Porque eu tinha que separar. Eu tinha que separar aquele mundo dito dos vivos, os problemas dos vivos, a vida dos vivos, com o mundo dos mortos, que era 100% o meu olhar. Puxa vida. Isso eu não tinha como negar, nem pude negar, nem quis negar. Eu vivi 100% no mundo dos mortos, desde que aqueles infames chegaram para me atazanar. 100%. E sair daquele ambiente para separar o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, puxa vida, foi difícil. Porque os mortos estavam em todo lugar. Mas o divino sempre me disse, para eu me lembrar, sim, do jogo de corda. Pegar a corda e saber, de fato, comigo mesma, brincar. Ser o meio da corda e as 2 pontas. E saber mesmo puxar
para o lado de cá, para o lado de lá. Até balança eu virar e saber os dois pratos. Ali, administrar. Ser Cássia nesse lugar. Puxa vida, ser Cássia. É verdade que não foi fácil. Não foi fácil ser Cássia. Porque quando tudo aquilo esteve a começar, Cássia esteve a enterrar. Pelo menos a Cássia, que muitos estiveram a enxergar. Aquela Cássia morreu. É morta mesmo. Morreu. Desapareceu de tal forma que eu nem consigo encontrar resquício de Cássia. Cássia morreu. A Cássia que o divino estava a falar era a pessoa. A pessoa que sabia a sua vida levar de uma maneira muito particular. Poxa vida. Ser balança. Saber ser a vida na sua exuberância. Olha, porque quando aqueles infames estavam lá, eu sabia ser duas pessoas. Eu não era Cássia. Cássia morreu. Mas eu era aquela pessoa que eles insistiam em espancar. Era difícil de olhar. Poxa vida. Era difícil ver o pescoço sangrar. E a minha fisionomia nunca mudar. Feito morta ali. Sem conseguir mesmo se levantar. Dentro de um buraco que eu jamais iria entrar. Mas os infames, eles me jogaram naquele lugar. E isso eu nunca estive a negar. Mas com a presença de João Batista, da forma como eu estive a enxergar, eu deixei aquela pessoa exatamente naquele lugar onde os infames estiveram a me jogar. E fui ser a pessoa que era capaz da corda sustentar. Isso os infames não conseguiam encontrar. Os infames nunca estiveram sequer a imaginar que eu tinha vínculo com algum lugar. Santo Deus. Olha, o divino, ele tinha razão em tudo. Ele me dizia que eu sabia lapidar a força bruta. Se eu fosse mesmo brincar. Com João Batista, dialogar. Mas aquele que esteve de fato a lapidar essa força bruta foi aquele que eu fui encontrar e pedi para comigo brincar. O profeta Elias. João Batista, criancinha. Bem verdade que João nunca esteve a enxergar dessa maneira assim. Porque ele nunca esteve a gostar dessa minha forma de comportar. Ele preferia me falar que eu fazia birra. Para encontrar motivos de briga com ele comprar. Não era birra. Era necessidade mesmo. Era necessidade de sair daquele lugar. E poder a minha vida levar.
quando isso eu estive a conquistar, naquele buraco eu nunca mais quis entrar. Porque uma coisa é o que os infames estiveram a realizar quando me jogaram lá. A outra coisa bem diferente é você de fato não conseguir lidar com aquilo tudo. Eu consegui separar os dois tempos, regra de 3, os dois tempos. E quando você separa os dois tempos, quando os infames me jogaram naquele lugar, e quando eu consegui sair de lá, você voltar e ver que o lugar esteve a mudar, assim como o tempo, e você conseguir caminhar e enxergar paulatinamente cada coisa que esteve a se dar, a partir do momento que os infames me jogaram lá, até o mundo que hoje eu estou a habitar. A linha do tempo. Isso o divino esteve a me dar. Domine a linha do tempo do seu pensar, do seu sentir, o seu agir. Você vai saber tudo que esteve a se dar. Tudo que você foi capaz de realizar, tudo que você esteve a possuir. Ninguém vai tirar isso de ti. Os infames nunca conseguiram entender o que eu fazia ali. Puxa vida, aproveitei cada segundo para essa linha do tempo traçar. Porque o passado eu estive a conquistar, no buraco eu estive a me enxergar. E do buraco até o tempo de hoje, o divino me disse, é essa parte que você precisa para ser tronco. Poxa vida, o passado, do buraco para trás, dominei, mas o buraco continuava lá, eu continuava lá. O divino sabiamente me disse, é preciso caminhar daqui para lá, para o tempo que você está. E eles insistem em querer de fato lhe dominar. Isso foi algo que eu pude realizar. Assim, acorda, qualquer um pode de fato do seu pescoço arrancar. E compreender toda a linha do tempo. E se eu sou capaz de da corda do meu pescoço arrancar, comigo mesma brincar, saber que a adulta pode abraçar qualquer coisa nesse lugar, com qualquer morto eu pude falar. A minha linha do tempo eu estive a dominar. Então eu posso considerar do momento em que eu estive a cair naquele lugar que os infames estiveram a me jogar até aqui, eu posso voltar. Porque dentro dessa linha do tempo eu vou me encontrar. E se eu vou me encontrar, eu vou encontrar qualquer coisa dentro desse período de tempo. E se eu volto lá no buraco para antes eu vou também encontrar qualquer coisa. É o segredo. Não queremos o segredo? O segredo é esse. O divino me ensinou
a entrar no tempo, a voltar no tempo, a buscar o tempo, a fazer regra de 3 simples e composta, considerando o tempo. Portanto, eu posso voltar em 1969 e ver Cássia chegar e saber exatamente tudo que naquele momento esteve a se passar e detalhar, se assim eu precisar. Eu posso qualquer coisa realizar, porque a linha do tempo eu estive a dominar. E devo isso ao mestre Nazareno. Porque se eu pude entrar na casa do profeta Elias e profetizar, para eu mesma vivenciar, e aprendi, e gosto de assim agir. Com o divino eu aprendi a administrar a linha do tempo. E para mim é beabá, porque ele me disse, se a linha do tempo você de fato administrar com domínio, é beabá. Qualquer coisa você vai poder realizar. Entre e pegue o que está lá, você vai enxergar. Converse com quem você desejar. Viva a plenitude da vida que Deus esteve a lhe dar. E para encerrar, coloque os dentes para quarar. Sempre foi assim. Qualquer um pode se libertar. Não ser preso no lugar. Tire a corda do pescoço. Agora é preciso mesmo trabalhar, e muito, para a linha do tempo você conquistar. Por isso, o divino me disse, faça uma leiturinha assim, de cunho assim, bem, a sua cara. Porque isso vai facilitar a vida de qualquer pessoa no lugar. Se a gente não consegue encontrar quem, de fato, pode e arma pegar para um corpo tombar, é porque a gente está a desconsiderar a linha do tempo do lugar. A linha do tempo pode nos levar a qualquer lugar. Basta a gente querer. Basta a gente querer enxergar. Obrigada. Bom dia e até.